Eu, assim como você, gosto muito de assistir conteúdo de finanças. Eu acompanho vários influenciadores de finanças, desde aqueles grandes que todo mundo conhece, como a Natália Arcuri, o Primo Rico, o Economista Sincero, o Bruno Perini, até uns bem menores conhecidos por pouquíssima gente, mas a gente sempre tem algo para aprender, não é verdade? E nesse vídeo aqui eu peguei 4 influenciadores de finanças e vou falar sobre o principal aprendizado que eu tive com cada um deles, coisas que fizeram sentido para mim, que eu coloco em prática aqui. Então fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que esses aprendizados vão fazer bastante sentido pra você também. E aí, beleza? Meu nome é Daniel, esse aqui é o canal Investir é pra você. Vou começar pelo clássico que não poderia faltar, né? Logo que você fala sobre influenciador de finanças aqui no Brasil, logo que você pensa ou no Primo Rico ou na Natália Arcuri, eu vou falar aqui sobre o Primo Rico. Ele é um cara que eu gosto bastante, assisto desde 2016, já aprendi muito sobre investimentos, sobre finanças, sobre várias coisas com ele, mas o grande ensinamento que eu tive com o Primo Rico, que é uma coisa bem básica sobre investimentos, mas foi com ele que eu ouvi falar sobre isso pela primeira vez e ele mostra isso de maneira bem didática, é a importância da diversificação dos seus investimentos. A Arca é uma metodologia de investimentos que divide o meu patrimônio em 4 partes: ações e negócios locais, real estate, que seriam imóveis, caixa, que seria renda fixa, e ativos internacionais. E eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, a primeira vez foi com ele, e eu acho a Arca muito interessante a forma como ele investe. Eu mesmo comecei a investir meu dinheiro de maneira bem diferente dele, e quanto mais eu fui estudando, fui aprendendo sobre classes de ativos, mais a minha alocação de ativos aqui pessoal ficou parecida com a Arca, né? Essa diversificação, de fato, é uma das coisas mais importantes de você aprender assim que você começa a investir. É normal que quando a gente entra em contato com investimentos, a gente comece por uma classe de ativos específicos. Como eu falei, eu assisto muito esse tipo de conteúdo e eu percebo que muita gente, por exemplo, começa aprendendo sobre renda variável com fundos imobiliários e aí foca 100% em fundos imobiliários. Eu não gosto disso, não que isso seja um erro, né? Mas eu acho que só é legal você só ter uma classe de ativos se você é um extremo especialista naquele assunto. Mas pra gente aqui, acredito que você, assim como eu, é um investidor comum que tem um trabalho, que não pode só pensar em investimentos. Então, no nosso caso, eu acredito de verdade que a melhor coisa seja a diversificação, por 2 motivos. Primeiro, que a gente não sabe qual é a classe de ativos que vai ir melhor no longo prazo. Então a gente deixa uma parte lá em cada classe de ativos para nos proteger. Segundo, por segurança, né? Porque, por exemplo, se você só tem ações do Brasil, a gente está muito exposto ao risco Brasil. A gente mora aqui no Brasil, a gente sempre torce que o Brasil prospere e seja um país que dê certo, mas vai que acontece com o Brasil o que aconteceu, por exemplo, com a Argentina. Aí você vai ter 100% do seu patrimônio aqui em reais, em empresas somente do Brasil. Não acho isso interessante, ainda mais nos dias de hoje que investir em empresas de fora do Brasil é tão acessível. Tem também as criptomoedas, tem outras classes de ativos como imóveis, REITs. Então a diversificação é muito interessante e até porque quando você cria a sua estratégia, você sempre vai buscar fazer o seu aporte naquela classe que está um pouco abaixo da sua alocação ideal. Então fazendo esse movimento, você vai estar sempre comprando na baixa sem querer acertar o timing, vender na hora certa, comprar na hora certa. Não, você simplesmente está seguindo a sua estratégia e isso vai potencializar a sua rentabilidade no longo prazo. Então é isso, aprendi muita coisa com o Primo Rico, mas o que eu peguei aqui de super valioso que eu aprendi com ele foi essa questão da diversificação, de você ter uma estratégia bem definida de investimentos e seguir essa estratégia sempre de maneira diversificada. O segundo youtuber que eu gostaria de falar aqui é um youtuber que é bem menos famoso que o Primo Rico, muita gente não conhece ele, mas eu quis colocar ele aqui porque, nossa, ele provavelmente, de todos os influenciadores de finanças, é o que tem maior influência na forma como eu gosto de investir e como eu defendo que as pessoas devem investir, principalmente pessoas comuns como eu e você, que é o Otávio Paranhos. O Otávio Paranhos, o que eu gosto dele é que ele demonstra ter um conhecimento muito grande. A cada vídeo que você assiste dele, assim, é uma aula, é um conteúdo, assim, de curso pago mesmo, de graça no YouTube. Eu sigo ele no Instagram também. Muitas vezes eu entro no Instagram só pra ler os stories dele, lá ele posta todo dia, responde lá as caixinhas de perguntas. É literalmente uma aula. Eu aprendo nos stories dele todos os dias e os vídeos dele, assim, tem muito conhecimento. Quando eu comecei a aprender sobre renda variável, eu caí nos vídeos dele e eu passei, assim, acho que pelo menos um mês inteiro da minha vida assistindo mais de um vídeo dele todos os dias. Foi realmente, assim, um mergulho em conhecimento sobre renda variável ali no canal dele. Ele é um cara muito técnico que explica, assim, detalhadamente tudo sobre investimentos, renda variável lá no canal dele. E de tudo que eu aprendi com o Otávio Paranhos, o mais valioso pra mim foi eu entender a importância de eu investir através de ETFs. Eu não fazia ideia o que era ETFs antes de conhecer o Otávio Paranhos.
Paranhos. Então, resumidamente, caso você tenha caído nesse vídeo aqui e não saiba o que é uma ETF, ETF é uma forma de você investir em um grupo de ações. Então, por exemplo, ao invés de você ir lá, vamos supor que você queira investir em empresas dos Estados Unidos, ao invés de você ir lá e comprar uma ação da Apple, uma ação da Google e selecionar as ações individualmente, você pode comprar uma ETF. Por exemplo, tem uma ETF, a ETF mais popular aqui no Brasil se chama IVVB11. Essa ETF investe no S&P 500, que é o índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. O que é o investimento neutro? Nada mais é do que você investir em todas as empresas ou em grande parte delas com pesos por tamanho, preferencialmente no mundo inteiro, numa carteira global neutra. Por que que isso é muito interessante? Isso pra mim é uma mudança de jogo, assim. É uma forma que eu sugiro pra qualquer pessoa sem medo investir dessa forma, porque investir em ações não é algo tão simples. Recentemente eu comecei a investir em ações individuais, utilizando o método Barsi. Até pra mim que tenho interesse, estudo sobre isso, é uma coisa um pouquinho mais complexa. Agora, imagine pra pessoa normal que não se interessa, que é o caso da maioria das pessoas. A maioria das pessoas, elas querem investir o seu dinheiro, querem proteger seu dinheiro da inflação, querem ter uma rentabilidade no longo prazo, mas elas não têm interesse sobre esse assunto que nem eu e você aqui temos. Então imagine a pessoa ter que perder todo esse tempo estudando ações, aí ficando preocupado para ver se a ação sobe, se desce, e comprar e vender na hora certa, tal. Não é uma coisa amigável para todas as pessoas. E as ETFs é uma coisa tão incrível porque elas facilitam tanto o investimento em renda variável e te dão um resultado, na maioria dos casos, melhor do que a das pessoas que compram ações individualmente. Existem diversos estudos que mostram isso, como essa imagem que está aparecendo aí na nossa tela, de um estudo feito pelo JP Morgan, que mostra que, na média, o investidor que quis investir de maneira individual lá nos Estados Unidos teve uma performance, na média, pior do que do S&P 500, que é o índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, quer dizer, para a maioria das pessoas, nesse período de tempo ali estudado, se ela tivesse só comprado o índice, teria sido melhor do que comprado as ações individualmente. Então, investido em ações através de ETFs, você vai estar investindo de maneira extremamente simples, extremamente seguro, porque é diversificado, e se tiver um problema em alguma das empresas ali do índice, ela simplesmente vai sair do índice. Então é um ativo muito seguro, porque você está investindo nas principais empresas da economia de um país, sabe? Então eu gosto particularmente de investir em duas ETFs, são as duas que eu tenho aqui na carteira do canal. Uma que investe nos Estados Unidos de maneira neutra e uma que investe no mundo inteiro de maneira neutra. Então são dois ativos extremamente seguros, e eu também tenho uma ETF de criptomoeda lá, que é o Hash 11. Eu defendo muito o investimento através de ETFs, sugiro isso para amigos, para família, e sugiro muito para o investidor comum, que é o nosso caso aqui. E é até engraçado eu falar que eu tenho uma ETF de criptomoeda, porque o Otávio, por exemplo, ele não gosta nem um pouco de criptomoedas. Mas o legal é isso, né? A gente hoje tem acesso a muito conteúdo, e aí você não vai pegar o conteúdo de uma pessoa e seguir cegamente aquilo lá. O que eu acho legal, o que eu acho interessante, é você pegar, estudar com diversas pessoas e pegar um pouco daquilo que faz sentido pra você. Basicamente, a minha carteira é isso. É 30% que eu aprendi com o Otávio, 30% que eu aprendo lá com o Barsi, por exemplo. Gosto de investir em criptomoeda, deixo 10% lá em cripto, aprendi sobre cripto com várias pessoas. Tem uma parte lá de fundos imobiliários, que é outra coisa que o Otávio, por exemplo, não gosta muito, mas eu já vejo que outras pessoas gostam e faz sentido pra mim, pra minha carteira, pros meus objetivos. Então, basicamente é isso, né? É isso que é esse vídeo, né? É um pouco do conhecimento de cada um que a gente adapta pra nossa realidade, e você pode adaptar pra sua realidade também. Então, só antes da gente falar do próximo influenciador, já vou te pedir pra você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, porque toda semana tem vídeo novo aqui, assim você não perde os novos conteúdos. E eu queria saber de você, qual é o influenciador de finanças que você segue, e me cita pelo menos um conhecimento valioso que você teve com esse influenciador aqui nos comentários, pra eu aprender junto com você também. O próximo influenciador que eu quero falar aqui é o Economista Sincero. Ele é um cara muito legal, muito carismático, mas não só isso, né? Ele é um economista formado, ele tem muito conhecimento e ele passa isso de uma maneira muito didática, muito legal lá no canal dele. Eu assisto praticamente todos os vídeos do Charles, até coisas que eu já sei o que ele vai falar, eu gosto de assistir, porque ele é um cara que parece ser muito gente boa. E aí, de tudo que eu já aprendi com o Charles, eu gostaria de destacar nesse vídeo aqui duas coisas. A primeira é uma coisa que eu não gostaria de falar, porque eu acho que o horário não permite, então deixa o próprio Charles falar. Charles, fala aí qual que é a sua estratégia de investimentos. É 90% papai com mamãe
e 10% ali frango assado, bicicletinha, uma coisa mais assim. Então é engraçado essa forma que ele expõe, mas basicamente o que ele tá querendo dizer é que ele deixa 90% da carteira dele em ativos mais seguros e a parte de arriscar é só 10%. E isso eu acho muito interessante, eu coloco isso na prática aqui pra mim também, porque é muito comum que a gente, quando começa a investir, a gente vê o potencial de algumas ações específicas, de algumas criptomoedas específicas e a gente quer, fazer parte daquele crescimento. E isso é um grande erro, porque a gente sempre vê as histórias de quem venceu e a gente nunca vê as histórias de quem perdeu dinheiro. E nos investimentos é um erro você querer ganhar dinheiro muito rápido. Os investimentos, eles não vão te deixar rico do dia pra noite. O investimento não é pra isso. Lógico que sempre vai ter uma pessoa ou outra que comprou lá a criptomoeda XYZ lá e aí em um mês multiplicou em 1000. Acontece. Mas é uma em 1 milhão de pessoas. É quase que uma loteria, entendeu? Então é muito mais inteligente você fazer o arroz com feijão. Você fazer o simples. O papai e mamãe, como o Charles fala lá. Fazer o simples, entendeu? Com 90% da sua carteira, que o simples vai funcionar. O simples funciona historicamente, sabe? Não vai dar errado se você fizer o simples com 90% do que você tem. E aí, se você quiser pegar lá 5%, 10% da sua carteira e arriscar pra ver se você ganha alguma coisa, beleza. Mas se 10% que se der errado, você não vai perder tudo que você tem, sabe? E pior, muita gente comete esse erro e não percebe assim que foi um erro e aí volta e começa a fazer desde o zero certinho. Não. A pessoa, ela entra na bolsa de valores desse jeito, muito louco, achando que vai ficar rico em um ano, quebra a cara, que é o que acontece com a maioria das pessoas, aí sai falando que bolsa de valores é cassino e até desestimula outras pessoas a investirem. Quantas pessoas que você conhece que não acha que bolsa de valores é como se fosse uma aposta? É uma coisa que você vai arriscar o seu dinheiro lá e pode ser que você vai perder. Óbvio que nada é garantido na renda variável, mas existem métodos de investimentos vencedores, comprovados aí, historicamente, que é só você fazer certinho, sem pressa. Essa que é a questão. O investimento não tem que ser emocionante. Investimento é como aquela frase, né? Como você plantar uma árvore e ficar sentado esperando ela crescer. Não é uma coisa emocionante. Você tem que plantar a sua árvore e vai fazer outra coisa. É uma coisa de longo prazo. É uma construção. Então essa ideia do 90-10 do Charles eu acho incrível. É uma coisa bem básica dos investimentos, mas quanto antes você entender isso aqui, você aumenta muito a sua chance de você ganhar no longo prazo. E uma outra coisa que eu gosto bastante do Charles, e é uma coisa que eu me inspiro muito no método dele de investir, que ele é um cara que ele não defende cegamente uma única forma de investir, sabe? Apesar dele ser um economista formado e ele poderia só focar num jeito mais tradicional de investir, ele é um cara que ele tem ações do Brasil, ações internacionais, ele tem fundos imobiliários, tem criptomoedas, ele investe em ações pagadoras de dividendos, mas também investe em ações de crescimento. E eu já vi ele falando isso, ele falando assim, eu não sei qual é a classe que vai ser vencedora, eu não sei se é melhor investir em dividendos ou em crescimento. Se eu trouxer aqui um profissional que defende os dividendos ou um profissional que defende o crescimento, os dois vão conseguir te provar com números e com um monte de argumento que o jeito deles de investir é o certo, então eu simplesmente invisto das duas formas e tá tudo certo, no longo prazo eu vou ganhar. Então eu acho isso bem legal, porque ele não é aquele cara fanático por uma forma de investir e é assim e pronto, não. Ele é um cara que parece que tá aberto sempre a novas coisas, investe em tudo, 90% segurança, 10% risco e no longo prazo vai dar certo. Eu gosto dessa forma de pensar, eu levo essa forma de pensar pra várias coisas na vida, na verdade, não só pra investimentos. Eu nunca acho que uma coisa é 100% certa, eu acho que sempre tem uma forma de você pegar um pouco do conhecimento de cada uma das opiniões e adaptar pra sua realidade. Então eu gosto bastante dessa forma do Charles de pensar e de investir. E o último influenciador desse vídeo aqui é o Ramiro do Clube do Valor. Eu gosto bastante do Ramiro, acho ele um cara muito inteligente, aprendo bastante lá com o canal dele, o Clube do Valor. E uma coisa que ele sempre fala nos vídeos dele e que eu tento adaptar isso aqui na minha realidade como investidor, é que ele gosta de usar estratégias quantitativas. O que isso significa? Isso aqui é meio complementar à questão da diversificação lá do Thiago Nigro que eu falei do começo. É você ter uma estratégia e investir dessa forma, com base na sua estratégia. E aí você não toma a sua decisão de onde você vai investir, qual investimento você vai comprar ou vai vender, de acordo com os seus sentimentos, sabe? Porque você pode estar errado. Deixa eu ser muito franco contigo. Você precisa ter um processo claro de seleção de ações. Você não pode depender
do seu humor, da dica de algum amigo, da dica de algum parente, da dica de algum educador financeiro para montar a sua carteira de ações. E a gente se deixa levar por diversos vieses, qualquer notícia, qualquer coisa. Um momento de crise, por exemplo, internacional como tá tendo agora, pode fazer a gente vender os ativos internacionais e falar, ah não, o esquema é só o Brasil mesmo, fundos imobiliários, sendo que se você estuda sobre investimentos há mais tempo, há pelo menos um ano, você lembra que em 2021 a Bolsa do Brasil tava indo super mal e os ativos internacionais estavam bombando, criptomoeda, S&P 500 tava tipo, nossa, ganhando muito, e a impressão que dava era essa, é de que tipo, tem vários vídeos de pessoas falando isso assim, não vou mais investir no Brasil, não vale a pena, vou sair da B3 e vou investir só lá fora, não sei o que. Então a gente, nós como seres humanos, a gente tá sujeito a esse tipo de atitude errada. Então eu gosto dessa forma também do Ramiro de pensar, dele ter uma estratégia bem definida. Olha, eu tenho tanto em ativos internacionais, tenho tanto em ativos do Brasil, eu tenho uma fórmula aqui que eu uso para investir nos ativos que eu considero melhores. No caso dele lá, ele tem um método que ele seleciona ações baratas com base numa fórmula que ele tem lá, e aí ele tá tirando totalmente os vieses comportamentais dele para tomar a sua decisão de investimento. E eu gosto de pensar dessa forma, porque eu sei que eu sou falho, eu sei que eu sou ser humano, eu posso achar hoje que eu estou 100% certo, mas daqui a um ano eu posso olhar para trás e falar, nossa, como eu fui ingênuo ali, entendeu? Então, se eu tiver uma forma sistemática de investir, uma estratégia bem definida, uma fórmula que eu sigo para selecionar os meus fundos imobiliários, as minhas ações, e tenho certeza que isso vai ajudar bastante a minha carteira de investimentos no longo prazo. E eu vou deixar para você esse vídeo aqui, que é o vídeo perfeito para você que está querendo começar a investir. Essa é a iniciação que você precisa. Vai lá que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante também, beleza? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui para receber os próximos vídeos. Falou, abraço!